Qual é o tipo de gráfico que você opera? Você é o apaixonado pelo Renko ou você usa os candles? Mas você sabe a real diferença entre os dois? Fala Big Players, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gurgel Trader. Hoje aí de logomarca nova, de vinheta nova, estamos com uma nova marca aí lançando hoje para vocês. Mas o vídeo de hoje, que é o que mais importa, nós vamos falar aí das diferenças entre Renko, os candles, o que você deve estudar, coisas também que são muito parte da minha opinião, mas também algumas diferenças claras que vão abrir aí a sua visão para saber o que estudar, qual optar, em que momento optar por um ou por outro, tá bom? Dependendo aí de qual é o seu operacional e o que você busca no mercado. Lembrando que vai ter muita coisa aqui que vão ser opiniões, tá? Eu não estou dizendo aqui que eu sou dono da verdade, então venha aqui nos comentários e coloque também a sua opinião para que a gente possa discutir de forma aí democrática, beleza? Mas se você gostar, né, e falar, concordar comigo, beleza, deixe também o seu comentário concordando, o que você tirou de proveito, tá bom? Que vai ser muito importante pra gente. Se você já gostou do tema então desse vídeo, eu só peço você encarecidamente, de graça, sapeca o dedo no like, não custa nada, não cai o dedo, não corta nada, não acontece nada, só ajuda, fortalece a amizade e ainda faz com que o canal Gurgel Trader cresça cada vez mais. E lembrando também que esse vídeo tem um apoio aí da Genial Investimentos, então aponte aí a câmera do seu smartphone para esse QR Code que está aparecendo aí na tela, ou se preferir, vá no link que está na descrição. Se você está em busca aí de algum assessor de investimentos, eu tenho um para te indicar que é da GTF Capital, né? Então se você já é genial, vá lá no seu app e mude lá para GTF49, é o código do assessor que nos atende na Genial, beleza? Tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito. Então, sem delongas, né? Bora pro vídeo. Bom, pessoal, então começando aqui pelo gráfico de minutos, né? A primeira coisa que a gente tem de diferente, né, lógico, é a questão de um ser temporal e o outro não ser temporal. Um é em ticks, né? Enquanto esse aqui você tem um período de tempo e ele pode ter qualquer tamanho, você pode ter aqui de um período de 5 minutos um candle de 1000 pontos, de 2000 pontos. Aconteceu já várias vezes isso. Quando você pode ter um lá que tem 10 pontos, né? No caso do Renko, ele vai ter o mesmo número de pontos que você determinou. Vai variar um pouquinho ali pelo tamanho do pavio que ele pode gerar, mas o corpo dele vai ser sempre o mesmo valor. E aí aonde que isso pega para muitas coisas, né? Eu não posso negar, mas ao mesmo tempo eu vou desmentir aí alguns gurus aí que falam algumas porcarias no mercado, que dizem que é o seguinte: não, quem opera Renko é cara preguiçoso, é cara que não faz análise técnica, é cara que não sabe nada no mercado e opera só indicador. Olha, tem muitos caras que realmente têm esse perfil. O cara opera só indicador, né? O cara cria lá o setup dele, passa horas e horas puxando indicador no mercado aí, tentando descobrir um indicador milagroso e tal, e não quer saber de entender de mercado, né? Esse cara não vai ter consistência nunca, esquece, tá? Mas só que é possível sim fazer algumas análises em Renko, tá? É possível fazer algumas análises em Renko, são totalmente possíveis, mas não são, de certa forma, precisas quanto são no gráfico de minutos. O que eu quero dizer com isso? Que se você quer ser um trader profissional, tá? Pelo menos um pouco de análise técnica você tem que ter. Você tem que saber fazer análise técnica. E análise técnica é em gráficos temporais. Entendeu? Então, por mais que você opere em Renko, eu conheço um monte de gente que só opera em Renko, mas o cara sabe fazer análise. E aí, na hora que ele parte para análise, o que ele faz? Ele vai olhar 60 minutos, ele vai olhar gráfico diário, ele vai olhar gráfico de 5 minutos, ele vai olhar gráficos de 1 minuto, ele vai fazer análise em outros gráficos. E por que ele faz análise no gráfico de 1? Porque lá é que ele vai conseguir uma análise mais fiel, uma análise melhor do seu gráfico. Então, quando a gente fica falando, eu vejo muita gente falando de diferenças entre gráficos de minutos e gráficos de Renko, qual que é o melhor? Não é qual que é o melhor, tá? Você vai ter uma simetria, aí eu vou chegar no ponto que a gente vai falar sobre
o que um é melhor em um ponto, o que o outro é melhor em outro ponto, que vocês vão entender isso em detalhe. A simetria do renco é muito melhor, então por isso ele vai funcionar melhor com indicadores. Então nós vamos chegar lá para a gente mostrar para você esses detalhes. Agora vem aqui comigo. Por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, deixa eu pegar aqui alguns padrões, né? Aí a gente vem com essa guruzada aí falando um monte de coisa, né? Nome de padrão, eu já vi cada nome de padrão: boi sentado, estrela d'alva, não sei o que do código de Da Vinci, parará. O povo vai inventando cada nome, que cada dia eu vejo um nome diferente aí no mercado, tá? Martelo de alta, martelo de baixa, beleza. Independente do nome que tenha, existe realmente um padrão. Apesar de eu não operar padrões de candle, eles significam alguma coisa. Eu já vi gente apresentando setup, ó, quando você estiver numa subida e aparecer um martelinho de baixa, é venda, hein? É venda, que não sei o que, não sei o que, é o melhor ponto para vender. Todo topo você vai encontrar um martelinho e tal. Cara, e isso não tem um padrão assim. Você vai ter uns que vão ter realmente, mas não é sempre assim, tá? Então, por exemplo, vamos pegar esse martelinho aqui de baixa, aqui, essa estrela cadente, ou estrela d'alva, sei lá o quê, e vamos ver aqui, por exemplo, o que ela representou para a gente aqui. Então, fazendo uma análise, por exemplo, aqui, ó, técnica pequena, né, sobre pullback, por exemplo. Ó, o gráfico veio aqui, meio lateral, parará, encontrou uma região aqui que foi bacana e tal, e ele começou a derreter. Mas reparem aqui, ó, eu tenho aqui só uma descida, e aí eu tenho aqui, ó, um candle positivo. Você concorda que depois desse candle positivo ele gerou um topo? E que esse topo aqui, ó, é o meu topo principal para essa descida? Né? Então, se esse meu topo ele é o topo principal para essa descida, eu pego aqui o meu preço Fibonacci, que eu deixei ele apenas com 0, 50 e 100, tá? Só para a gente mostrar um negócio legal para vocês, ó. Peguei o fundo, eu vou levar até aquele topo que eu falei, ó, tá? O fundo, e eu peguei até aquele topo que nós falamos, ó. Então vamos lá, eu peguei, ó, e fiz o seguinte, ó, aquele topo, como eu disse para vocês, vinha descendo e tal, ele fez um candle de máxima aqui, depois ele fez um topo, e ele foi o meu topo principal para essa descida. A partir do momento que ele encontrou o fundo, o que é natural dele fazer? Ele fazer aí buscar 50%, fazer aquele ajuste de 50%, que é como o preço anda, galera, normalmente, né? E ele tanto pode buscar 50% e voltar a cair, como ele pode romper 50%, que é o que acontece aqui. Só que olha que legal aqui esse padrão, tá? Ele desceu, foi lá, pegou 50%, deixou um paviozinho lá e fez um negócio aqui, mas depois voltou a subir. Então, isso aqui, ó, o que pode remeter? O cara tem um primeiro alvo aqui em cima, tá? E ele até pode deixar aqui, ó, uma ordem aqui abaixo, que caso o preço desça aqui, rompendo isso aqui, ele vai ter um movimento retornando, um movimento de venda, um movimento vendedor, mas não é isso que acontece. Ele vai lá, ele não chega a romper aquele fundo lá, e ele sobe, rompe 50% e vai embora. Beleza? Quando você pega isso aqui para o gráfico de Renko, depois que você coloca, se eu vier aqui e colocar 15R, por exemplo, você vai ver que funcionou fidedignamente. Ó, coisa linda, pegou aqui o topo, veio descendo e tal, pegou, deixou o paviozinho lá no 50%, mesma coisa, depois rompeu e foi embora. Show! Até aí tudo bem, até aí tudo bem. Mas aí vamos aqui em alguns pontos que complicam, na minha opinião, no Renko para esse tipo de análise. Primeira coisa, né? Isso aí vamos começar agora a entrar no campo vantagens e desvantagens, tá? Na análise que a gente fez aqui, por exemplo, olha como é que fica bem mais difícil eu saber qual foi o topo. Você já repara que fica bem mais difícil, porque aqui, ó, eu fiz um topo aqui, um topo aqui, um topo aqui, um topo aqui. Agora, como que eu sei? Esse aqui, beleza. Eu posso até tirar que ele foi o meu último topo antes da descida? Não posso, porque o último topo antes da descida foi esse aqui, ó. Então, se eu colocasse ele aqui, o meu 50% já não ia bater. Fica mais difícil você fazer essa marcação no Renko, a meu ver. Ponto. Segunda coisa. Segundo ponto, o rompimento. Como eu disse para vocês, ó, eu poderia muito bem estar sendo só apenas um pullback, dele pegar e bater aqui, ó, e aí depois eu colocar, quem sabe, uma ordem aqui um pouco mais abaixo e tal, para ele pegar. Mas olha o que o Renko faz. Ele vai lá, deixa um paviozão, o corpo dele chegou até aqui.
Isso aqui eu já vi enganar muita gente. Fala assim, ó, pô, fez pullback, vai voltar. Já deixou porque ele deixou o corpo totalmente aqui abaixo. Só que, diferente dos candles, né, eu só confio em rompimentos totais no Renko quando ele fecha o box completo. Enquanto ele está ali dentro do box, eu não confio em nenhum tipo de rompimento ou retorno no Renko. Então isso é um outro detalhe que quem opera Renko tem que tomar um certo cuidado, na minha opinião. Se você discorda, deixa aí nos comentários, tá? Então esse é um outro ponto também. Quando ele rompe aqui de novo, ó, beleza, aqui rompeu, tá, vai embora, vamos pegar essa compra aqui e vamos ser felizes. Beleza, galera? Então tem essas particularidades. Outra coisa que é interessante você analisar, que é uma diferença, como eu disse, no Renko. Ó. Se você pegar, eles são ticks. Eu estou escolhendo aqui o gráfico de 15R. O que significa 15R? 15 ticks, tá? O que são ticks no índice, por exemplo? Né? Você vai lá, quantos ticks que vale no dólar? Quantos ticks vale no índice? No índice, por exemplo, cada tick são 5 pontos. Você pega 15, multiplica por 5, daria 75 e tal, mas tem a abertura, então ele está colocando lá que a variação foi de 70 pontos, porque tem 5 pontos na abertura, então é isso que acontece aqui. Ó. Se eu pegar aqui a minha calculadora, né, vamos pegar a calculadora aqui, então vamos lá, eu pego aqui ó, 15, tá? 15 ticks, né, vezes 5 pontos, que a cada um daria 75. Tá? Então, quanto que deve variar dentro, em termos máximos aqui, o que pode variar um box de 15R? Na casa dos 140 pontos. Então, isso é uma outra coisa que talvez pode sugerir, de certa forma, a meu ver, que você tenha também um pouco de dificuldade de colocar o seu stop, entendeu? O cara gosta muito de colocar o stop no fundo do box. Aí vem um outro box, deixa um pavio com mais, né? Porque ele faz até 140 pontos, o pavio ultrapassa o box e aí ele deixa. Então você tem que saber disso e na hora de colocar qualquer tipo de stop, não deixe stop abaixo de corpo de candle, né? Conte sempre que você tem um pouco a mais, que pode acontecer isso aqui, ó, do candle dar uma variada a mais, dependendo do ponto que você compra, que você vende, e essa variada pegar o seu stop mal posicionado. Tá? Então isso é uma outra coisa que você tem que levar em consideração. Beleza, agora vantagens do Renko sobre o gráfico de minutos. Vamos voltar aqui num gráfico de minutos, 5 minutos. Então, por exemplo, se eu pegar um candle desse aqui, por exemplo, e fizer uma medição dele, ele teve aqui, ó, deixa eu ver quantos pontos ele teve esse box aqui. Ó, ele teve 409 pontos. Enquanto isso aqui foi um monte de pavio, se eu trouxer isso aqui, né, ó, poxa, 400 e tantos pontos, ó, 435 pontos, ele deu 412 pontos. Se eu trouxer isso aqui para o Renko, tá? E você tem aí um bom operacional, vamos colocar, sei lá, um 11R, um 11R aqui, vai ser 15, vamos colocar aqui um 11R, tá? E você tem um bom operacional aí, com bons indicadores e tal, o que pode remeter? Que você tenha aí, de certa forma, uma bela de uma pernada. Por mais que tenha ruído aqui, vamos colocar no 15R aqui para ver. Colocar aqui no 15R, desde o momento que abriu, ó, o mercado abriu e tal. Então ele está falando, aquela quantidade de coisa, ele está falando dessa pernada aqui, ó. Então, quer queira, quer não, se você tem aí um bom indicador, deixa eu ver aqui, 400 e poucos pontos. Você conseguiria, às vezes, pegar uma compra dessa aqui de 400 e poucos pontos de uma forma muito mais fácil, às vezes, do que no minuto, já que ali ele está variando e tal. Estou dando aqui um exemplo, galera, dependendo de alguns pavios aqui, são maiores, são mais fáceis de você pegar, tá? Mas só quero citar esse exemplo para vocês, que isso, né, é uma vantagem que o Renko tem. Primeiro, de funcionar melhor com indicadores, os indicadores conseguirem aí ficar mais limpos, né, usando o gráfico de Renko, tá?
E também, em muitos momentos que está ali violinando e tal, dependendo do operacional que você tem, o renco vai lá se movimentando, porque ele está movimentando com aquele mesmo número de pontos, aquilo ali pode se transformar numa pernada, mostrando para você mais claramente um fundo, mostrando mais claramente às vezes um topo e tal, e você conseguir fazer uma bela operação, enquanto o cara que está ali no minuto está ali meio com medo e tal, tá mão de alface, parará, porque está dando muito pavio, aquela coisa toda, e você se deslanchando ali, fazendo ótimas operações pelo renco, tá? Então, cada um tem a sua peculiaridade, digamos assim. Cada um tem o seu lado bom, o seu lado ruim e tal. Aprenda o gráfico de minutos. Opera o renco, continue operando. Não tem importância nenhuma você operar no renco. Mas tenha certeza, as análises são melhores no gráfico de minutos. Quer ver um outro ponto para a gente terminar esse vídeo? A gente faz todas as manhãs, né? Que se você não assiste, convido você a assistir, a gente faz as nossas análises, né? E passa para a galera, né? Essas análises aqui através de uma live, todos os dias às 8h20 da manhã, né? Aqui, como vocês podem ver, ó, eu estou colocando aqui de vermelhinho, né? Ó, coloquei aqui a região em vermelho, isso foi passado hoje. Essa região é uma análise que a gente faz de SMC, onde a gente coloca regiões de prêmio e desconto, né? Região de prêmio é a região que o preço está mais caro, ou seja, mais propenso a se vender, ou seja, o preço está muito caro ali, e aí você tem um preço muito bom para vender se o preço bater na região, não vencer e voltar para dentro dela, né? E é o que acontece aqui, ó. Você pega esse ponto que ele pegou a região de prêmio aqui muito bem, né? E desceu e derreteu aqui até a região da POC. A gente coloca a POC todo dia também. A gente vinha aqui, ó, lembrando que tinha uma LTB interessante aqui, uma LTA, desculpa, e repare, ele pega a região lá de prêmio, começa a descer e ele acelera depois que ele rompe essa LTB, tá? Então, isso tudo faz uma diferença para você muito grande. Fazer esse tipo de análise aqui no renco é possível? De certa forma entendeu? Mas ela fica melhor adaptada dentro do nosso gráfico de minutos. Vamos colocar aqui no gráfico de renco, pegar um 15R aqui, depois que ela está pronta, no gráfico de R fica, no gráfico de renco fica perfeito, né? Mas criar ela, saber que aquele ponto ali, poxa, bateu tantas vezes e tal, ter uma visão de como é que foi, como é que o preço fez, se ele bateu e deixou um pavio grande, isso tudo vai me mostrar a força da região na hora que a gente está fazendo as marcações. Então, utilize o gráfico de minutos para fazer análise e utilize o gráfico de renco para você operar. Não tem problema nenhum operar em renco. Você só não pode botar tampões na sua cara e falar assim, não, eu sou só do renco, porque o renco é isso, o renco é aquilo outro, não consigo operar em minuto, porque deixa pavio e tal. E aí você se fecha isso, lá na frente você vai querer operar um mercado internacional numa plataforma, por exemplo, como NinjaTrade, que não tem renco. Aí eu quero ver você operar. Você vai ter que começar completamente do zero, porque você não entende absolutamente nada de análise técnica, tá, galera? Então, qualquer tipo de base de análise técnica que você for fazer, você vai ter que fazer pelo gráfico de minutos. Então, estude para você continuar operando bem o seu renco, com os seus indicadores e tal. É um caminho? É um caminho. Só não pode ser só isso, tá? Saiba que tem essas diferenças e essas diferenças vão fazer diferença no seu resultado no dia a dia. Gostou? Se gostou, sapeca aí o dedo no like e a gente se vê então no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Bom final de semana, hein? Tchau, tchau.